Oi, oi, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Carolina Toniati. Eu sou cofundadora aqui desse IG do Café Senes, tá? O meu principal papel aqui é mentorar empreendedoras, né? Na construção aí do negócio, ajudar nesse direcionamento através aí de espaço físico, ou até mesmo da sua loja online, tá? O Café Senes é um grupo de empreendedorismo feminino e nós nos encontramos mensalmente num delicioso café da tarde, tá? Aqui em Campinas. Mas devido ao Covid aí, a pandemia, pelo distanciamento social, nós resolvemos transformar esses encontros mensais em uma semana de conexão. E essa semana nós estamos na nossa terceira conexão Senes, tá? Todos os dias acontecendo em uma super palestra com uma das nossas integrantes, trazendo vários assuntos enriquecedores aí no âmbito de vida profissional e pessoal. Ontem à noite, no nosso encontro, nós tivemos a Super Natália da Choice. Falou um pouquinho sobre o estilo de vida que é PNL. E hoje nós vamos fazer uma dobradinha aqui para quem não conseguiu participar do nosso encontro na plataforma Zoom com ela agora ao vivo. Já vou chamar a Natália para entrar e quero deixar aqui o convite para você que quer participar da nossa semana Conexão Senes, que ainda está acontecendo, vai até sábado. Ainda dá tempo de você mandar aí no particular para gente uma mensagem para receber o link da reunião ou até mesmo se inscrever no nosso link da bio. Lembrando que é um evento gratuito, tá? Para empreendedoras, seja quem já está aí nessa jornada e para quem pretende ainda empreender, tá, meninas? Vou chamar a Natália, que ela já chegou aqui. E para quem for entrando, já vai dando o seu oizinho, deixa suas perguntas, compartilha essa live com alguém que você acha que deseja muito conhecer esse estilo de vida PNL, que a Nath é fera e ela vai explicar direitinho para nós sobre esse assunto maravilhoso. Esperar um pouquinho, uns 5 minutos técnicos, né? Para iniciar aqui. A Nath já fez a solicitação. Oi, Aure! Tudo bem? A Aure tá aqui com a gente, da Casa Retro Brechó. Vamos lá. A Aure conhece a Nath, né? Oiê! Oi, Nath, cadê você? Ai, meu Deus, daqui a pouco. Aqui tá tudo em ordem a internet, mas daqui a pouco eu apareço. Não tá aparecendo você ainda. Xiii, Nath? Marquinho, cadê? Sempre tem, eu falo que sempre tem os 5, 10 minutinhos de ajuste aí da internet ou dos equipamentos. Oi, Aure! Acho que eu vou. Oi, Grazi! Tá aparecendo, mas não tá aparecendo você. Ah, apareceu! Tudo bom? Desculpa aí, Tudo não sei o que bom, que rolou. Nath? Tudo Bom ótimo por aqui. friozinho, né? Tá chuvinho. Sim, tempinho doido. Ai, que bom que tá com você aqui, gente. Eu tô tão feliz. Obrigada mesmo. Nath, eu que agradeço de você estar aqui disponibilizando seu tempo de novo para falar com as meninas aqui. A palestra ontem foi um sucesso e acho que hoje você tem muito para acrescentar aqui. Se apresenta aqui para as meninas, fala um pouquinho de você, daí já vamos pro assunto. Vamos, tá bom. Então, meu nome é Natália Regiane, eu sou da Choice, que significa escolha em inglês, e eu realmente amo esse mundo da PNL, a programação neurolinguística, é o que a gente vai falar um pouco aqui hoje, e atuo junto com a PNL, com coaching e com algumas outras técnicas, né, para desenvolvimento pessoal mesmo, profissional, focado para mulheres, né? E principalmente empreendedoras que estão iniciando e comunicação. Também amo esse mundo aí de destravar um pouco a comunicação ou se
né, falar de si, né, mais à vontade, enfim, é muito vasto. O importante é que eu amo pessoas, amo que elas se reconheçam nas suas individualidades, nos seus talentos, e eu tô aqui para ser um canal para quem se identificar comigo e topar o desafio, né, de passar por um processo incrível desse, profundo, tá? Eu gosto de dizer, Ká, se você me permite, que o Choice eu brinco, né, com o nome da minha empresa e coloco os benefícios do que eu ofereço, né? Então eu falo que traz, né, a conexão, mudanças de melhora na organização, e aí, queira ou não queira, a gente usa muito a intuição para ter os resultados de constância e empoderamento. Quando eu falo de empoderamento, é isso, quando a gente assume uma qualidade ou várias, né, qualidades, talentos, habilidades, comportamentos, que nós descobrimos que a gente pode se fortalecer neles, né, vem muito essa autoconfiança, essa questão de acreditar em si, sabe? Então, essa é uma parte que eu adoro mesmo. É isso. Empoderamento é de tomar posse, né? Que a gente, né, tomar posse Sim, mesmo, né? Empoderar. pô, sim, porque a gente começa a reconhecer, né, tudo isso que eu falei, e aí a gente, igual você falou, a gente toma posse daquilo, a gente se apropria, traz aquilo para a nossa identidade e percebe como isso pode ser favorável, né? É muito interessante. Maravilhoso. É que eu sempre, quando eu ouço a palavra empoderamento, eu gosto de dizer isso, né? Porque como eu trabalho, né, com maquiagem, autoestima feminina, e muitas pessoas acham que empoderamento está relacionado à imagem, né? Imagem de poder, né? E aí eu falo, Tá, empoderamento é posse, né? Trazer aquilo para você também, né? Não é sim. só tá. Eu diria que é um fortalecimento como um todo, né? Porque é tudo interligado. Não adianta a gente estar com uma imagem e não estar se sentindo bem com aquilo, ou não estar confortável com o que a gente está fazendo, com o que a gente está levando para. Então, é muito louco que às vezes a pessoa tem desafios assim, em uma reunião de trabalho, ou o que eu vejo muito em vendas, sabe? A pessoa vai lá, faz uma apresentação maravilhosa, mas quando vai falar o valor, murcha. Então perde esse empoderamento. Tipo, a pessoa estava, né? Se apropriou ali do seu próprio conteúdo, do seu serviço, da paixão que ela tem pela coisa, mas na hora aí vem crenças, né? A gente já até começa a entrar em PNL, né? Porque aí começa a ouvir coisas ali, crenças que a gente aprendeu, né? E acaba barrando a nossa energia até, né? Claro. Eu acredito Legal. muito nisso. E, aliás, eu acho que todo mundo tinha que ter, tipo assim, um coach ou PNL, uma coisa assim, tipo, contínua, entendeu? Porque a gente tá sempre ali Sim, fazendo os pequenos ajustes ali do barco, sabe? O ajuste fino. E às vezes você sim. tá no entrave ali numa coisa que você não consegue desenvolver, e aí esse ajuste fino consegue, né, fazer você dar o próximo passo aí, porque não vou contar o que você vai falar aí mais pra frente, que vai fazer todo sentido. Vai mesmo. Eu acho muito bacana isso que você falou, porque quando eu entrei nesse mundo, né, e muita gente me pergunta como que isso começou. Eu já trabalhava com pessoas, eu trabalhei com pessoas minha vida inteira, e aí, de repente, eu estava com questões emocionais numa empresa. Era bem complexo mesmo a situação que eu estava passando, e me sugeriram, eu fui fazer um acompanhamento de coach nossa, muita coisa maravilhosa. Essa coach tinha a base da PNL, ela usava muito mais a PNL, né? Que vão se complementando as metodologias, né? Tudo enriquece se a gente vai e põe em prática e faz acontecer. E quando eu concluí o processo com ela e fui fazer minhas formações e engatei os meus cursos e tudo mais, eu tive essa noção que você está falando agora, né? Que você tem essa clareza. Falei, gente, isso aqui é pra vida. Porque eu acho que mais do que um coach ou do que alguém especialista em PNL ou alguma terapia, ou alguma meditação, alguma coisa, é um mentor, igual vocês fazem, né, no programa. Então, assim, cada hora a gente vai ter que olhar para uma coisa
para acompanhar. Então, tem horas que é para crescimento emocional, tem horas que é para desenvolver uma habilidade de business mesmo. Então, eu concordo com esse seu ponto de vista. Eu acho que a gente tem que ficar antenado de sempre se conectar com pessoas que possam nos ajudar a levar a gente, a nossa empresa, para o próximo nível. Que é o que a gente chama em PNL de estar sempre entrando em zona de esforço. A gente fala que na zona de conforto poucas coisas acontecem. E quando a gente entra realmente ali em coisas mais desafiantes, em conhecer coisas novas, se propor fazer coisas diferentes, aí o extraordinário acontece. Aí são aqueles dias que a gente fica inspirado, que a gente fala, caramba, como eu não sabia disso! Nossa, olha que sensacional, isso aqui vai mudar tudo. E essas mini descobertas, elas vão ser o resto da vida. Eu espero, né, que para a maioria das pessoas continuem sendo esse fluxo de descobertas. Porque senão, grande chance da gente piscar e olhar para trás e falar, como assim passou 5 anos? O que eu fiz? Pera. Fiz calma, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, que às vezes a gente fala que ela fala que a inteligência, as habilidades, elas são treináveis, né? E que Com muitas certeza. vezes as pessoas se sentem culpadas e acham que, tipo assim, vão perder. Mas a partir do momento que eu adquiri esse conhecimento, essa nova habilidade, eu não perco mais isso. Tipo assim, é daqui para frente, não é daqui para trás. Muito Sim, dificilmente você vai voltar aquilo, né? Então, assim, você treina exatamente. para adquirir mais e melhorar, né? Mas você nunca vai voltar para trás. Tipo, vou esquecer, vou desaprender já, porque eu já Não, sei. não desaprende. Uma vez visto, já, né, pela nossa memória, pela nossa mente. E é muito interessante isso que você está falando, porque a gente tem um conceito, inclusive, né, que a nossa mente, que é a nossa nuvem aqui do computador, ela é expandível, né? E ela é maleável. Inclusive, tem toda a questão da plasticidade, né, que é estudada, é assim que eles chamam. Mas uma vez eu vi uma frase que eu achei impressionante, porque ela falava assim. Uma mente, quando ela se expande, ela não retorna ao tamanho anterior, que é isso que você acabou de falar. Então, toda vez que a gente aprende algo novo, a gente cria alguma visão diferente, ou a gente desenvolve uma habilidade, a gente quebra essas barreiras. Não, não tem que ter vergonha de não saber alguma coisa. Gente, a gente nunca vai saber tudo. É, não é assim que funciona. Mas no momento que a gente se encontra, a gente tem que reconhecer o que a gente precisa desenvolver. E hoje em dia, aqui que eu vejo, né? Acredito que a maioria aí perceba que está em alta a inteligência emocional, a tão dita, né? Que é essa gestão das emoções, que na verdade também está ligada à nossa gestão dos pensamentos. Como que tá essa conversa nossa conosco mesmo, né? Assim, como que tá esse papo interno? Que até ontem eu estava contando para as meninas que a PNL e o coach surgiram basicamente de estudos, né? A primeira sementinha foi quando começaram a estudar os tenistas americanos, né, para entender qual que era o dilema deles e perceberam que o principal adversário não era o outro competidor, mas sim a própria pessoa e como ela se preparava, que tipo de pensamento ela tinha, né? Porque quando a gente pensa alguma coisa, a gente sente alguma coisa relacionada e aí a gente tem os nossos comportamentos e, consequentemente, os nossos resultados. Então, esse jogo interior tem livros, tem métodos, é incrível. E tá ligado à inteligência emocional, tá ligado a saber reagir melhor a certas situações. E vem de onde? Do autoconhecimento. Pode falar. Engraçado você falar isso, Nath, porque a minha primeira formação é em educação física, né? Então, eu trabalhei como personal trainer muitos anos. E uma das coisas que a gente trabalhava muito, que eu sempre vi muito resultado, principalmente em treinamento esportivo, é PNL. Então, assim, quando a gente tinha um problema, né, claro que quando você fala de atleta, a gente fala de uma equipe multidisciplinar, é necessário. Mas sempre quando tinha algum time com algum problema desafiador, que vem passando por uma fase de perder muito, né, principalmente em grupos,
Então é feito um trabalho muito bacana de PNL para reprogramar mesmo para o grande momento, né? Para ir assim, os resultados são excelentes assim. Você pega times assim, porque tem o convívio entre eles, né? Que Sim. precisa mudar o pensamento, né? As estratégias, não são só as estratégias, né? É muita coisa que vem de trás, né? Então eu acompanhei algumas técnicas em alguns times que nem vale ficar falando muito aqui, mas era assim impressionante a mudança em campo, daí a mudança no jogo depois da técnica. Então eles passavam um tempo em imersão, né? Saía do treinamento físico e ia para o treinamento aqui, né? Legal, mental. Depois Sim. voltava no maior gás, assim, e o desempenho era, meu, tipo, 100% assim, Transformador. transformador. Existem muitos estudos, eu amo ler estudos, né? Porque são formas de ir testando. Quando a gente está falando da mente, é muito subjetivo, né? A percepção do ser humano é muito variada, é um mistério ainda para todos nós. Estão sendo feitas descobertas cada vez mais avassaladoras sobre a nossa mente. A neurociência aí tá com tudo, né? E tem um que eu nunca me esqueço, gente, que eu achei sensacional. Fizeram 3 grupos de pessoas e um grupo só com foco ali, vamos dizer, num emagrecimento, tá? Então foram sendo acompanhados por um período de 2 meses, se não me engano, e aí um grupo só fazia exercício físico. Ia lá, academia, ok, alimentação, hidratação, mas assim, era o foco dele. Tinha um grupo que só fez exercício mental, ou seja, faziam visualizações, né? Tem toda uma técnica, por isso que você falou, né, do profissional, para se imaginar exercitando o corpo. Ó que louco. E o terceiro grupo fez os dois. Ou seja, surpreendentemente, eles já imaginavam que o terceiro grupo teria os melhores resultados. Então, foi assim, disparado, foi 3 vezes mais de resultado. Quem fez os dois exercícios, né? Com o corpo e com a mente. E o grupo que fez só com a mente, pasme, que teve resultado. É incrível. Então, mas pode Até, eu falar. acho, se não me engano, é o Phelps, né? O nadador que ele tem um coach, Ele né? tem. Que ajudou ele a fazer uma reprogramação mental. E a questão é que ele ficava treinando. Uma grande parte do tempo dele de treinamento não era dentro da piscina. Era É, treinando para ele entender o som, né? O tempo exato dele cair na água e isso. para ele memorizar o tanto de braçadas que ele tinha que dar. Então ele mentalizava isso, né? Da hora que tinha o apito, da hora que ele caía na água, até ele ganhando a prova. E ele E dava ele desempenho focava nele, né? O exato. foco total dele estava nele. O que que eu posso fazer, o que que eu posso desenvolver, a gente chama isso PNL de protagonismo, né? A gente para de ficar ali na hora da prova, é ele e a água, é ele mesmo. Antes eu quero explicar um pouco melhor o que é PNL, às vezes a gente já está falando, né? E tem gente que não conhece muito, sei lá. Mas eu vou comentar que o Ayrton Senna aplicava. Ele tinha uma rotina, algumas rotinas, e uma delas era fazer as voltas, né? O teste da pista, que, se eu não me engano, eram 5, 10 voltas, era bastante coisa até. E depois ele ia para uma sala, ele tinha todo um ritual que ele ficava refazendo toda a corrida na cabeça dele, as voltas, para ir pensando nisso, aonde ele ia ter que diminuir, que curva ele tinha que prestar atenção. Então ele falava que isso era essencial, né? E tá aí um dos maiores exemplos de inspiração, né? Então, gente, PNL nada mais é assim, ela é muito complexa, muito profunda e muito simples ao mesmo tempo. PNL é programação neurolinguística. Então a gente fala de como se fosse um sisteminha, né, que são sequências de ações que vão sendo geradas através da nossa parte neural, né? Então por isso que a gente chama
programações mentais, por isso que a Ká tá falando, né, reprogramar a mente. E tem a questão da linguística, que é a nossa linguagem. Tanto o que a gente fala para as pessoas, o que as pessoas falam para nós e o que a gente fala aqui internamente vai gerando, né, registros mentais. Então, nós temos dentro do nosso subconsciente a parte dentro da nossa mente, a parte consciente e o subconsciente. O consciente é aquela hora que a gente está racionalizando, que a gente está realmente pensando, e o subconsciente, ele são inputs que já vão rodando no automático, então são coisas que a gente vai aprendendo. Eu gosto de brincar com coisas simples para explicar. Então, por exemplo, eu acordo de manhã e vou escovar os dentes. Eu não tenho que ficar racionalizando qual a pressão que eu vou fazer na escova, qual a angulação que o meu braço vai fazer, quantos movimentos. Grandes chances de quando eu fui na dentista a primeira vez, né, e fui aprender sozinha, que a pessoa falou para mim, né, profissional, você tem que fazer 10 movimentos em cada dente, certo? E aí eu ficava lá no início provavelmente contando, mas depois você nem reflete mais. E para exemplificar a reprogramação, vamos supor que eu fui uma vida inteira na dentista que me ensinou que tinha que ser num movimento de cima para baixo. E de repente um outro profissional me convence, né? Eu quebro essa crença do de cima para baixo, me convence que na verdade tem que ser esfregando assim, ó. Tô viajando aqui, tá? O que acontece? Tá no automático, então é difícil. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de mudar hábitos. Porque tá lá rodando aquele programa, já tem um gatilho que gera aquela sequência de ação, tá? Então, faz o teste, tenta escovar com a outra mão, ou tenta mudar o movimento, tenta tomar banho pelos pés. Aí você vai ver o quão desafiante é reprogramar a nossa mente. Vai entrar no Começar pelo pé, tipo, em vez de começar o banho lavando o pé. Gente, nunca pensei nisso. A gente fez isso no curso, tá? Porque nós também sofremos experiências no nosso desenvolvimento. E o teste do banho, a gente tinha uma semana para conseguir. Menina, 30% do grupo conseguiu. Por quê? Porque primeiro que você não lembra, né? Aí quando você lembra, você já tá no meio do seu dia, você fala, putz, vou pôr um post-it no box, né? Pensa quantas outras coisas que a gente não faz isso, vai? É por isso que eu gosto de exemplos simples. Aí põe lá o post-it. Só que aí você entrou no box, ligou o chuveiro, grande chance de já ter esquecido de novo. E quando você realmente lembrar e for fazer o movimento, né, lutar com a sua mente, ela vai estar assim, ó, literalmente, ela vai estar assim. O que você tá fazendo? Você sempre começou a lavar pela cabeça. Cabeça tem mais sentido. Por que você quer dar esse negócio aí? Por quê? Porque a nossa mente é programada, ela é feita, né, para economizar energia. Pensa aí, lá na época das cavernas, né? Ele quer poupar, todo o nosso corpo, ele quer economizar energia. Até emagrecimento fala disso, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de emagrecer porque perde uma quantidade, até o corpo assimilar que ele vai sobreviver com aquilo que ele perdeu. Para ele tá tipo, Mayday, Mayday, perdi recurso, vamos recuperar. Faz aí essa nega TTPM para comer uns trem gordinho. Oi, Lu! Oiê! Entrou a Jaelma, entrou a Lu, entrou a A Aurê. Laura, Oi, todo menina, mundo. Laura. Tá empolgado o negócio aqui, gente. Vocês vão gostar, porque estamos falando de tomar banho pelos pés, Escovar o dente com a outra mão. escovar o dente com a outra mão. Pode testar. Aí a gente vai descobrindo por que que é tão difícil a gente mudar alguns hábitos, se disciplinar com algo novo, né? E a PNL, ela vem para abranger várias partes. E uma delas é essa questão da linguagem. A gente começa a entender que tudo que a gente comunica afeta, até o não verbal, né, Ká? A gente estava falando disso. Então, às vezes, a gente negligencia o não verbal. Numa venda, com um amigo, né? Esses dias eu até estava falando com uma pessoa que às vezes a gente já está tão no automático. Acho que voltando essa pandemia vai até melhorar. Que, oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Aí uma pessoa vira e fala, tudo.
Tudo ótimo. E a gente na correria, a gente negligencia isso, né? A Não gente tem às vezes até lê, idade, né? Perde a sensibilidade. perde, porque é muita informação, é um over, né, de informação a todo momento. Então, às vezes a gente nem presta atenção, que aí a gente não tá com qualidade de presença. A gente falou disso ontem também. Às vezes a gente tá ou olhando para alguma coisa do futuro, tá ansioso com alguma situação, né? Ou a gente tá remoendo alguma coisa do passado, e aí a gente nem vê que a pessoa não tá bem. Ou se vê, ele fala, ai, que bom que você tá bem, né? Então, tô corrida, tchau. Quantas, né, vezes a gente não fez isso? Então, na PNL, a gente aprende como todas essas linguagens influenciam a todo momento. A gente fortifica, quando necessário, fazer uma leitura melhor e se comunicar melhor. Então, eu gosto de trazer esse ponto que a PNL tem muito de comunicação. E aí linka com uma coisa maravilhosa, porque quando a gente faz um processo de autoconhecimento que vai entender quem realmente somos hoje, nesse momento, é, tomar consciência dos nossos valores, do nosso perfil psicológico comportamental, das nossas crenças, o que nos impede, o que nos motiva, enfim, é uma lista de coisas que a gente pode, né, fazer nessa descoberta, né? A gente começa a olhar para si, mas ao mesmo tempo, automaticamente, naturalmente, a gente começa a entender mais o outro, né? E começa a gerar ali até um movimento diferente de empatia dentro de pessoas que passam por esse tipo de processo. E a comunicação, ela melhora muito porque a pessoa começa a entender que às vezes vale a pena falar um pouquinho mais e se comunicar melhor. Começa a entender que tem palavras que para o nosso subconsciente é, entende sabe aquele programinha que rola, né? A sequência. Então tem palavras que geram ação, geram uma cadeia positiva de programas mentais. Tem palavras que geram uma barreira, uma trava mental. E aí gera outro tipo de programinha, que normalmente é negativo, tá? E a gente, E isso, né, Nath? É tão automático que a gente nem percebe, né? sim, eu até Pô, tô fazendo um processo com uma pessoa, eu acho muito engraçado ela mesma coisa. Ela fala, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. E aí ela falou, você já tá cansada de ouvir isso? Eu falei, eu não me canso de ouvir isso. Porque fez parte da minha história e vai fazer parte de todo mundo que eu transmiti algum conhecimento. Porque, né, são coisas, às vezes, realmente que a gente não para pensar. São coisas que realmente a gente não, muitas vezes nem sabe que vale a pena colocar, dedicar atenção a isso. E quando você falou da equipe, né, de treino, você falou os resultados de qualquer pessoa que se é, condiciona ali, que se coloca num processo de programação mental, os resultados, eles são transformadores, tá? É, eu sou uma prova disso, sabe? Eu já era uma pessoa que tinha, assim, uma vida legal, um trabalho legal, mas as minhas questões, por exemplo, emocionais, me afetavam drasticamente, né? Porque para os outros, às vezes eu não demonstrava, mas por dentro, aí vem as doenças psicossomáticas, né? Então a gente fala muito inteligência emocional, o quanto você explode, né? Mas eu gosto de trazer o quanto a gente também implode, né? sim. Que aí a gente vai guardando, guardando, e quando vê, coisas acontecem. Aí vem o desmaio, né? Vem o corpo gritando por atenção. Tipo, ó, você tem que olhar isso aqui. Você não tá conseguindo gerenciar isso aqui. Então eu digo, se a pessoa quer saber se PNL, coach, é para ela, pensa isso. Seu corpo tá gritando? Tem coisas que você gostaria que estivessem sendo diferentes e você não está conseguindo mudar sozinho, entende? Vai bem por aí. Eu bem entendo isso porque eu já passei por isso também. Recentemente eu fiz um processo de coaching emocional. E Que assim, legal. é impressionante que quanto mais a gente se conhece, mais a gente aprende a enxergar hábitos, pensamentos, né, atos nossos
que estão, como que a Dani fala? Seu corpo tá, você é viciado naquilo, né? São os vícios Ou vícios emocionais. emocionais. E daí você tá tão viciado naquilo que você não enxerga. Precisa de uma pessoa para enxergar isso. Porque, por exemplo, eu tenho uma mania Uh, de carregar a culpa, né? Eu carrego o mundo nas minhas costas. Hoje já tá. bem menos, mas ainda me pega. É um treino diário, né? Que nem Sim, eu comentei que tem que treinar para mudar meu pensamento, né? O problema que eu tinha de acordar cedo, não sei o quê, eu tive que treinar isso. E eu com tenho que certeza. treinar esse sentimento, né? Essa coisa para não ficar o tempo todo me sentindo culpada, o tempo todo sendo negativa. E só Sim. que eu sou uma pessoa muito expressiva, né? Então eu tô sempre falando, gesticulando, e não sei o quê. E como isso faz parte de mim. Então, assim, quando eu vejo, eu tô super expressiva falando uma coisa que é negativa pra mim, que, tipo assim, o meu viciozinho da culpa, sabe? É ruim, mas eu tô, tipo, me expressando bem. Então as pessoas acham que faz parte, entendeu? Mas no Sim, fundo, é o meu vício emocional da culpa, né? Quando eu tô me expressando daquele jeito. Então tem que sim. ficar o tempo todo lembrando ali meu cérebro que ele tem que mudar de software, Isso, tem que dar um isso. upgrade. Nossa, você me lembrou de uma coisa incrível. O que que acontece também? Quando a gente está falando de mente, que é a nuvem, e do cérebro mesmo, que é o computador, né? E os softwarezinhos que são os programas. A gente vai fala disso o tempo inteiro. Então, quando a gente está falando dos dois, o que que acontece fisicamente? Sinapses neurais. Então, pensa assim, se eu tenho uma estrada asfaltada, linda, que eu estou acostumada a pegar, é uma sinapse, que é linda, que eu já estou acostumada, que eu já fiz ela, ó, uma vida inteira, 10 anos, 20 anos. Criar uma nova sinapse é um desafio. Então, para ilustrar, para trazer uma metáfora, é como se nós fôssemos abrir ali, desbravar no facão mesmo, uma trilha na selva. Então, por isso que a gente precisa primeiro disciplinar, né? Criar ali, realmente entrar em zona de esforço, realmente exige a força de vontade, exige estratégias, exige atitudes para então aquele novo caminho ficar mais aberto. E aí daqui a pouco a nossa mente começa a perceber que ali é um novo caminho melhor. Demora um pouco mesmo, tá? E aí existem formas da gente acelerar esse processo dessa nova sinapse, né? Através da PNL. E tem coisa que realmente é isso que você falou, é a constância. Ontem, até quando a gente estava conversando, eu trouxe em passos, né? E a constância era o quarto passo. Porque a gente falou de autoconhecimento, né? Tomada de consciência. Até vou trazer aqui, não tem slide, e eu trago umas imagenzinhas, né? Então é como se fosse assim, tudo que está dentro de nós, essa subjetividade do que a gente pensa, do que a gente acredita, né? Que é super mutável a todo momento. Num processo desse, a gente começa a trazer do subjetivo, né? Da subconsciência para a consciência. E aí, quando eu tô com isso em mãos, eu consigo fazer tomada de ações conscientes. Aí sim eu consigo criar uma estratégia. Igual quando você comentou ontem, né? E citou agora, eu tinha um pouco de dificuldade para acordar cedo, desligava ali o despertador. Então, você tinha consciência disso, que você tinha essa dificuldade, mas você não sabia por quê. E quando você entrou ali num processo e foi entendendo, foi possível criar uma estratégia que funcionou. E funciona até hoje. Quer dizer que 100% dos dias vão ser lindos e maravilhosos? Não! Eu gosto de quebrar esse padrão, gente. A PNL, a gente não busca ser perfeito. O ser humano, ele é assim, as nossas emoções, elas são assim, né? Mas nós buscamos melhorar o nosso índice de recuperação quando algo, né, acontece. Nós buscamos nos manter o mais elevados possível. Então é comprovado que é possível. É possível ter um equilíbrio em todas as áreas da vida. É possível ter uma boa saúde, ter um relacionamento, né, bom amoroso, familiar, com social, né, com os amigos. É possível ser realizado na profissão e ter retorno financeiro por isso, né? Então,
quando a gente vai vendo esses modelos de pessoas que conquistaram coisas que a gente almeja, aí a gente entra até no terceiro passo que eu trouxe ontem para vocês, que é aprender novos modelos mentais. Tem coisa no meu modelo mental que tá show, funciona. A gente sempre tem algo que a gente é bom, que a gente é exemplo, que nossos amigos nos pedem conselhos, ou as pessoas dentro da empresa nos pedem conselhos. Mas tem coisas que nós percebemos que temos pontos de melhoria, né? Possíveis falhas. Falhas para quem? Para gente. O resultado para nós não tá ali bacana. E aí a gente tem que aprender novos modelos mentais. Eu até Nath, trouxe as perguntinhas. Oi. antes de você falar a perguntinha, até uma curiosidade minha, assim, que eu acho que algumas pessoas devem ter também, já te perguntar isso. Então, por exemplo, quando eu procuro um processo de PNL, eu tenho a minha consciência de algumas coisas que eu gostaria de melhorar. Isso é fato. Então, eu vou lá, procuro você e falo, Nath, eu tô te Ih, meu procurando, eu Deus. gostaria de melhorar, por exemplo, minha parte profissional, que eu acho, sei lá, N motivos. Aí, dentro do processo, eu consigo ainda encontrar outras coisas que eu posso aprimorar, né? Que eu posso mudar, além dessas que eu tenho consciência. Super comum. Eu diria que 100% das vezes. Primeiro, que uma grande barreira aí, né, nessa profissão é que muitas pessoas, elas não, realmente não percebem que é possível mudar. Às vezes a pessoa já está tão acostumada a viver daquele jeito, a ser daquele jeito, né? Aquela pessoa que bate no peito e fala, eu sou assim, pronto, não vou mudar, aceita, né? Então existem pessoas que não sentem a necessidade, né? Então esse é um tipo de pessoa que vai ainda fazer alguma descoberta, pode ser que surja uma curiosidade e ela se interesse por um tipo de processo desse. Mas normalmente quando a pessoa já está com uma dor latente ali, alguma coisa que está incomodando e que ela viu, né, que é um profissional dessa área ou que eu sou capaz ali de ajudá-la, a gente começa até a experienciar o processo todo. Por quê? Porque aí a pessoa valida que aquilo realmente é para ela. Ela fala assim, nossa, realmente, isso vai me ajudar. E 100% das vezes a gente vai descobrindo o que está por trás daquilo. E como eu disse, tudo é conectado. Então, às vezes a pessoa está vindo por um interesse profissional, né? Está com algum desafio dentro da empresa, mas descobre que alguma coisa de infância, ou descobre que algo dentro do relacionamento dela, ou algum padrão aprendido que está gerando aquilo. Então, por isso que eu falo, é totalmente personalizado. Não dá para eu chegar com uma formulinha e falar, ó, tá aqui, ó. Né? Por isso que as minhas clientes até gostam, que elas falam, nossa, você pega na mão, Nath, você, sabe, é um caminho construído junto, porque as coisas vão acontecendo. E é muito legal que é um processo que a pessoa ela vai tomando bem, se apropriando mesmo, até das ferramentas, porque ela vai passar por coisas assim a vida inteira. Igual a gente estava falando ontem das crenças. Crença é tudo que a gente acredita. E ou essa crença, essa coisa que a gente acredita está nos impulsionando ou está nos limitando. Não tem. Às vezes tem umas crenças neutras, mas é muito raro. Então, se eu quebro uma crença que está me limitando, por exemplo, vou falar de mim. Eu tinha várias crenças, todos nós. Eu tinha uma crença que se eu não comesse de 3 em 3 horas, eu passava mal. Dava 3 horas assim, eu achava que eu ia morrer. Porque eu já estava condicionada àquilo. E aí eu quebrei a crença que não era bem assim, né? Eu tinha a crença que se eu não dormisse 8 horas, eu ia morrer. Gente, literalmente, eu sou de câncer, eu já fui muito dramática. Até as características de canceriana eu quebrei com essa parada toda de PNL. Uma vez eu gravei um vídeo sobre isso, porque eu não sou dramática, eu fico dramática dependendo da situação, entende? E aí eu fui aprendendo novos padrões, só que aí outros surgem. Então teve uma época que, continuando nesse tema, né, de saúde ali, que eu já comecei a conseguir fazer algumas coisas e de repente eu me deparei do tipo, nossa, eu nunca vou conseguir correr. Meu joelho dói,
eu não consigo respirar. E aí fui fazendo estratégias muito mais mentais do que físicas, e aí eu descobri que eu conseguia correr, entende? Então a gente fala muito isso, eu não consigo, é difícil. Tudo que a gente fala dessa forma, grandes chances de ser crenças limitadoras, Isso tá? não é pra mim, né? Isso não é pra mim, eu não mereço, né? Porque nós temos crenças de merecimento, crenças de capacidade, de habilidades. Não sei A como fulano consegue. Oi? Ana Paula tá falando que precisa ver seu vídeo aí sobre canceriana. Ah, legal. Eu acho que ele não tá mais postado, Ana. Eu vou te achar. É muito bom. Mas E eu aí o que tô. a gente está os passos, né? Autoconhecimento, tomada de consciência, aí mudanças conscientes, e aí aprender novos modelos mentais para aí manter uma constância. Aí a gente chegou num momento que as coisas elas vão fluindo, a gente vai aprendendo como fazer aquilo que a gente já exercitou. Aí eu vou trazer aqui para a gente reforçar, porque a mente é feita de imagens, o ciclo, né? Então, tudo que a gente vê, eu falo isso todos os dias para as pessoas que me acompanham em palestra, clientes, eu falo, gente, tudo que a gente aprende e vê que aquilo é para nós, vai trazer bons resultados, é constância. Mas, Nath, todo dia depende. Tem coisa que é diária, tem coisa que é semanal, tem coisa que é mensal, tudo depende. Os prazos você vai determinando para si, né? O que funciona, depende de qual área da vida é. E para manter o equilíbrio de tudo isso, né? Que é o quinto passo que também a gente falou ontem. Quer que eu fale as 5 perguntinhas? Eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Quem quiser anotar, são 5 perguntinhas para a gente adquirir novos modelos mentais. Vale a pena a gente refletir sobre isso aqui. Quem eu admiro os resultados e posso aprender com essa pessoa? Tá? Então, primeiro passo é fazer essa identificação. Quais são os meus reais ideais? Então, quais são as coisas que eu quero para minha vida, para o mundo, sabe? A gente aprende também nesse processo a pensar. Tem gente que pensa muito no outro, tem gente que só pensa em si, tem gente que equilibra bem, tem gente que pensa muito no amplo, né? Mas tem gente que fica mais fechadinho ali na sua própria cidade. Então, a gente chama de eu, nós e todos nós, né? Então, quais são os meus ideais para esses 3 níveis? Porque aí eu posso refletir. Quem entrega já isso para o mundo? Aí eu consigo fazer uma imersão na vida dessa pessoa. Eu consigo, se eu tiver acesso diretamente a ela, fazer perguntas. Lá fora, Canadá, Estados Unidos, principalmente Canadá, tem uma coisa que eu até ia comentar ontem e esqueci, que chama. é, não lembro em inglês, mas é basicamente uma entrevista de informações. Então as pessoas estão habituadas, principalmente no mundo corporativo, a receber e-mails e telefonemas falando: Oi, tudo bem? Um dia quero chegar onde você está. Pode me ajudar? E as pessoas marcam café online, normalmente é online, porque eles são do online muito antes que a gente, né? A gente precisou da quarentena aqui para dar uma desencalhada no negócio. Marca um café, né? Se eles conseguirem presencial, ok. E a pessoa literalmente entrevista. Ela vai com perguntas. Então, que perguntas que eu sugiro, né, todas nós fazermos para pessoas que a gente admira? Como que é a sua rotina? Qual que foi a sua história? Como você chegou aonde você chegou? Né? Quais foram os desafios? Como você rompeu esses desafios? Inclusive na PNL a gente fala que existem essas são formas de encurtar o caminho, mas não porque a gente quer chegar mais rápido, mas porque se alguém já fez e se a pessoa já enfrentou desafios, grandes chances que se eu ouvir tudo isso, eu vou ampliar minha visão e talvez tomar atitudes diferentes do que eu tomaria antes de ouvir essa pessoa ou essas pessoas. Tem mais uma. Não, é isso aqui mesmo. Ô, Nath, é como Oi. se eu fosse usar esse modelo para modelar algo que eu quero muito. Uma pessoa que já fez Isso. aquilo que eu desejo muito, é isso. É exatamente. Até brinco. Tem um outro vídeo que eu faço aqui, ó. Vou zoar com vocês. Se eu te pedir para desenhar agora uma flor com 10 pétalas, você vai desenhar.
Se eu pedir para todo mundo que está no chat aqui desenhar uma flor com 10 pétalas, vão ser flores diferentes, ok? Mas se eu te der um modelo, isso aqui é um crochê da minha mames crocheteira, né? Ó, são tipo uma flor com 10 pétalas, por isso que eu brinco das 10 pétalas. Se eu te der um modelo, vai ficar mais fácil de você executar, né, da mesma forma. Tudo isso que a gente vê, 5 passos para não sei o que lá, são modelos, são estratégias, são coisas que pessoas aplicaram e testaram. Até porque Isso, modelagem não é cópia. Sim, por quê? Cada um é um. Ninguém faz duas coisas iguais. A gente nem percebe as coisas iguais, a gente nem enxerga as cores iguais. Como que a gente não consegue replicar? E principalmente se eu tô dentro de um processo igual a gente está falando, eu já me conheço tanto a ponto de colocar a minha personalidade e a minha autenticidade naquilo. A modelagem ela serve para ampliar a visão, não para dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Porque, inclusive, isso aí é critério de processo. Você sabe que tem muita gente que, por exemplo, desde que eu comecei, junto com a América, a gente começou nessa área de mídias sociais, de dar os cursos, né, infoproduto e tal, organização, mentoria de IG, de Instagram, o que eu pego mais no pé, que eu fico falando assim, que a pessoa vai se inspirar na página da outra pessoa, e daí, tipo assim, ela muda o desenho da foto, aí ela muda 3, 4 adjetivos e ela se inspirou. Eu falo, querida, isso é cópia. Isso é cópia feio. Copiar amiga empreendedora é feio. É Né? verdade. A inspiração é que nem você falou. Quando eu, por exemplo, eu tenho alguém, e até gosto de pensar em pessoas reais, né? Tipo assim, por mais que eu idolatre lá a Michelle Obama, acho a história dela linda, né? Tem uma diferença. Agora eu tenho uma pessoa do meu convívio que eu acho que ela é uma pessoa que está realizada na área que eu gostaria, sei lá, de repente uma empreendedora que eu conheço, que já se realizou, né? Então perguntar esse passo a passo para ela no sentido de até, né, fazer eu falo, não sei se é certo falar, fazer um espelho, né? Para às vezes tomar consciência do que eu posso fazer ou do que eu estou fazendo errado, né? Do que eu Sim, ainda não também. fiz, né? Sim. Do que E nós temos muito medo, às vezes, de falar, né? Eu sou uma pessoa que tive muito medo por muito tempo de falar, assim, de ser criticada mesmo, né? E, ok, ressignifiquei isso na PNL. Então, às vezes, a gente tem receio de falar, ó, tô pensando em fazer isso, né? E vir uma bomba, uma carga aí. Nós temos muita iniciativa e pouca continuativa, pouca acabativa, né? Então, mas esse processo de se inspirar constantemente, ele é necessário até para a nossa criatividade, para o nosso músculo da criatividade. Eu até quero dizer duas coisas que você me fez pensar, né? Me lembrou. Quando uma pessoa vai lá e copia, pega uma imagem, muda aqui, muda ali, sei lá, muda a cor, o que está acontecendo? Grande chance, né, de estar acontecendo com essa pessoa. Ela não se conhece. Ela não sabe a essência dela, ela não sabe a essência do negócio dela. Então, por exemplo, eu também estou num processo de formatar mais a minha identidade visual, né? Principalmente no Instagram, certo? Então, eu fiquei dias pesquisando as referências, entendendo, lendo sobre cores, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, tem todo um processo, uma estrutura para você criar, e depois que você cria, é importante você se manter fiel àquilo. Então, se eu pegar uma coisa aqui, uma coisa ali, quando vê, você vê claramente no feed de uma pessoa se ela é confusa. Se ela não está sabendo como apresentar o produto ou serviço, se ela faz de um jeito ou faz de outro, né? São vitrines. E não são vitrines só da marca, são vitrines de nós mesmos. De como reflete o nosso interior. Exatamente. Né? Você pode ver, todo mundo, até o filme, porque a pessoa muda. Pode falar. Cortou a internet. Fala de novo, Nath, que cortou. Ah, eu tava brincando só, porque uma coisa que eu já observei, quando várias clientes minhas, até depois, assim, a identidade dela nas redes muda também, porque a pessoa, ela se transforma tanto e ela externaliza de tantas formas, inclusive
nesses aspectos, né? E muitas vezes fazem o quê? Buscam profissionais igual vocês para conseguir formatar essa identidade visual ali das mídias, né? Muito lindo. E tá muito ligado mesmo à pessoa, ao estado de espírito da pessoa, está ligado a ela, tudo. Eu acho assim, hoje as pessoas estão muito ligadas no outro e não nelas, né? Então elas fazem muito mais pro outro, né? Com os medos de, como você disse, de julgamento, né? Do que pode vir a dar errado, do que ela realmente. Eu Sim, vejo muita empreendedora que tá lá num processo, tipo assim, a mulher é uma mina de ouro, mas ela tem tantos não porquês que tá dentro dela que ela não consegue identificar. Então, assim, por isso que eu falo, sim. ter um mentor, gente, passar por um processo é vida, porque assim, meu, é um passo tão grande, tão doloroso, que depois vale tudo, assim, você fala, primeiro dói, né, Nath? Primeiro dói, Normalmente, sim. ó, primeiro não sei o quê, mas depois a sensação de liberdade desse encontro, nossa, né? Tem hora que dói muito e tem hora que assim a pessoa leva um tempo para processar tudo aquilo, né? Sinceramente, vem muita coisa. Não Muita é? coisa. A gente usa muito iceberg, né, nessa nossa área. Então, assim, tudo que você vê, tudo que você acha que sabe sobre si e tal, tá lá fora, né, do oceano, é um biquinho. E aí, toda a profundidade, aí é que entra um processo profundo, né, de transformação. E eu brinquei, meninas, o tema foi estilo de vida, PNL, por quê? Porque eu mesma e outras pessoas, não necessariamente se formaram para atuar com isso, elas vão aprendendo e gerando recurso em tudo isso que a gente está falando, que incorpora no estilo de vida, né? A gente muda e de repente quando vê aquilo vira, inclusive a gente vira novos conectores, porque aí uma pessoa vai passando para outra. É muito comum isso. É muito comum a gente brincar comigo assim, ô Nath, vieram me perguntar o que que aconteceu aqui, que eu tô diferente, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que eu tô assim, tô assado. Aí eu só falei, ixi, fala com a Nath lá. É Ótimo. ela. Não vou te explicar o que que aconteceu, não. Vai lá, descobre você mesma. É, porque até como você disse, né, Nath, é um processo individual, né? Então, assim, Muito único. é muito, muito único. Então, assim, a pessoa ela tem mesmo que procurar. Eu acho que, bom, eu depois que eu fiz também o processo, eu sou a rainha do tipo assim, olha, tá precisando de uma mentoria aí, tem que pegar mais fundo aí, porque às vezes a pessoa quer só mudar a corzinha do feed, não é isso, entendeu? Não, é. E queira ou não queira, assim, o que eu ia falar é que a palavra que você falou é a mais linda. Vale a pena. Quando uma pessoa é surpreendida por algo, não tem nenhum atendimento que eu fiz que eu não ouvi essa palavra. Valeu a pena. Porque essa conexão com si e as possibilidades que isso traz é o que mais vale a pena. Entender que nós somos o centro de tudo na nossa vida. Porque se a gente não está bem com as nossas decisões, com as nossas escolhas, aquilo que você falou, né, das empreendedoras, acontece muito, sim, das pessoas mais, a gente mais se barra pela opinião na verdade, que a gente acha que o outro está pensando, do que a gente, né, se estimula. Então, normalmente, essas influências, se elas estão descalibradas, elas são muito negativas. E no processo a gente calibra tudo isso. Ao mesmo tempo que se eu também só olho para o que eu acho, se eu tenho uma visão distorcida, aí eu vou para o ego, né, para o egocentrismo, também é descalibragem, também vai ter resultados complicados. Se eu tô triste demais, né, revendo muita coisa, não conseguindo entender muita coisa do passado, indo para um caminho ali depressivo, tá descalibrado. Se eu estou feliz demais, se eu não sinto mais dor, se eu não sinto mais emoções, está descalibrado. Então a grande questão é, a gente precisa se calibrar.
E a gente precisa de ajuda para isso. Eu não consegui sozinha. E eu não tive só uma coach, só uma mentora, eu tive em áreas diferentes. Agora mesmo, eu estou fazendo uma mentoria com uma colega de profissão focada em qualidade de vida, em emagrecimento. Eu já estou nessa evolução há 3, 4 anos, mas ainda tem descobertas, ainda tem como melhorar. Pensa assim, gente, só pode melhorar. É um degrau por vez. E quem quer ficar parado? Quem quer descer degraus? Nós queremos nos sentir evoluindo. Eu acredito fortemente que a gente está nesse mundo para evoluir, né? E evoluir como um todo. Eu também acredito nisso. Eu acho que é evolução, né? O processo é evolução. E você passar por um processo desse, até onde eu fiquei, achei super legal quando você deu os exemplos das palavras, né? Que você falou, porque linguística. Aí você deu os exemplos certinho da palavra que fica muito nítido. E a gente faz isso num processo tão automático e não entende que às vezes a maneira como nós estamos falando, nos posicionando, é que não tá deixando a gente, às vezes, ter o resultado que esperamos. Dá exemplo de Sim, novo das palavrinhas, Nath? do. A gente tem tempo aí, né? Deixa eu ver Bora. aqui, peraí. Eu não Na verdade, tenho. não. Não tem muito, não. Não? Tem sim. Tem Ah, não? É. Então vamos lá. Eu vou entre falar 18 então. e 25. Aí fala as Tá, eu vou, palavrinhas e a gente fala tchau. vou falar. Vai ser objetivo, mas vai valer a pena. Gente, tem uma das palavras, né, que a PNL estuda muito e a gente reprograma até as palavras, né? É isso que a Ká tá falando. Que é a palavra não. Quando nós, na verdade, assim, para eu explicar, tenho que dizer, a nossa mente, ela é basicamente composta por imagens. Então, tudo que eu falar, você gera uma imagem mental. Então, ou são memórias, ou é porque eu estou imaginando, ou é porque eu realmente estou vendo no aqui e agora. Então, se eu falo para vocês assim, não imagine um treco de luz para colocar no celular que quebrou. Primeiro você imagina para depois você refratar aquela imagem. Só que uma vez visto mentalmente, é difícil desver. Então a gente busca na programação neurolinguística, não é que a gente não pode usar a palavra não, mas a gente tem que entender o efeito dela na nossa mente. Então, se é uma coisa mais ok, casual, não vou fazer isso, beleza. Mas pensa assim, quando a gente está dando um comando mental para nós ou para outra pessoa, se eu falar, não faz isso, é como se a pessoa escutasse, faz isso, tá? Quando a gente fala para nós mesmos, então eu falo muito assim, nossa, eu não posso esquecer de lembrar. Eu não vou lembrar. É cálculo, é comprovado, é estatístico. 99% das vezes eu não vou lembrar. Tá, Nath, e aí, o que eu faço? Reverte pro positivo. É um exercício delicioso. Dá um trabalho, mas é muito bom. E você começa a ver os resultados. Então, por exemplo, em vez de falar esquecer, começa a falar, eu tenho que lembrar que, e se possível, faz uma associação de imagem. Ao chegar em casa e colocar a chave em cima da mesa, eu vou lembrar que eu tenho que ligar para minha mãe. Pronto. Aí agora são 99% de chance de você lembrar, se lembrar. Tá? Eu, no começo, quando eu estava estudando, né, eu treinava muito com a minha cachorrinha. Ah, mas ela não vai entender, tô nem aí, porque era eu aprender, ficar automático. Então, o que que eu descobri? Eu descobri que eu saía de casa e falava, na época era Maple, né, a minha dog, falava, Maple, não destrói isso, não quebra a casa, não faz xixi errado, não, 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 não. Gente, eram 27 mil não. Aí eu falei, caramba, mas como eu inverto isso? Aí, com o tempo, eu fui, Maple, deixa a casa intacta, faz xixi no lugar certinho, meu bem, sabe? Inverter pro positivo, tudo que a gente tiver condições. Outra palavra que eu gosto muito, que eu vou falar então, é o ainda. O ainda, ele pode ser positivo ou negativo. Para nossa mente, né? Finge que tem aqueles bichinhos igual no Divertidamente, né? Aquela câmara ali do sucesso dentro da cabeça. Para nossa mente, se eu falo assim, ó, Vai cair. Vai fechar. vai, então vai ficar para um outro, gente. Quem Depois você quiser faz me esse chama. print, marca a gente Paz, Mar. das letrinhas. Ó, muito obrigada. Grava aí esse trem.
Vou gravar Quero essa live. então pra gente encerrar.